Boa tarde a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Nós estamos aqui nos estúdios do CEBED, Centro Brasileiro de Educação à Distância, para um programa Sala de Visita, e eu estou acompanhada de dois convidados muito importantes, muito especiais, que são os nossos alunos Ricardo José de Lima e Ayrton da Silva Almeida. Eu estou muito feliz, muito honrada em estar aqui com vocês, com esses 80 mil de alunos que nós temos em todo o Brasil, e mais, como eu fiquei sabendo há poucos minutos, 3 milhões de pessoas que através das antenas parabólicas nos assistem. Então, boa tarde a todos os tutores e aqueles professores que, porventura, estejam nos assistindo. Nós convidamos os alunos presentes por uma razão muito especial. Primeiramente, eu preciso dizer qual é a minha atuação no Grupo Ninter, para aqueles que ainda não sabem. Eu sou a professora Leomar Marquezine e sou a responsável pelo serviço de atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. Esse serviço foi implantado em novembro de 2006 na FATEC Internacional e vem atendendo aos alunos que sejam portadores de deficiências, comportamento típico e superdotação. É muito importante esse nosso programa porque nós estamos festejando e comemorando um acontecimento muitíssimo peculiar no Grupo Ninter. A formatura, a conclusão de curso dos primeiros alunos cegos. Então, Ricardo e Ayrton são as primeiras pessoas cegas a concluírem curso no nosso grupo, num curso da FATEC Internacional, anteriormente denominado Gerência de Negócios, ou agora se chama Processos Gerenciais. Eles estão, após 2 anos e meio aproximadamente, conseguiram terminar todos os módulos e nós estamos muito felizes celebrando esse grande acontecimento. Hoje já temos mais alunos cegos, temos alunos surdos, temos alunos com deficiências motoras, mas o Ricardo e o Ayrton foram os primeiros que chegaram, perseveraram. Nós os atendemos desde o início, que para nós é motivo de muito orgulho, e agora estão aqui encerrando. Eu quero que você cumprimente as pessoas que estão nos ouvindo, Ricardo, primeiramente. É um prazer, né, professora, estar aqui. Depois de 2 anos e meio, nós conseguimos chegar, né? Eu já, algum tempo atrás, nós já sabíamos da tradição e da experiência de inicialmente a Facinter e mais tarde o Grupo Ninter na atuação e no apoio às pessoas com deficiência, mas isso se tornou perceptível de forma muito, vamos dizer assim, insistente, né? A partir de novembro, como a senhora disse, quando nós recebemos este núcleo que veio para centralizar tudo, né? O que acontecia antes? Às vezes a gente precisava de um material, né? Às vezes você tinha que buscar em vários lugares, né? E isso veio a resolver a partir desta data, onde nós temos que recorrer a um departamento só dentro do grupo, que resolve essas questões para nós. Então, acho que foi bem positivo, eu estou muito feliz, embora saiba, assim, que é o começo e que há muita coisa por fazer ainda, na acessibilidade de materiais, e, enfim, no entendimento de professores e de tutores do grupo, né? Mas já foi dado um grande passo, né, Ricardo? Sim, com certeza. Nós vamos contar depois alguns detalhes aí para os nossos espectadores. Ayrton, eu gostaria que você desse um oi para os nossos alunos e tutores e professores. Bem, então, uma boa tarde a todos. Também é uma alegria muito grande estar aqui participando da sala de visita da FATEC, com esta alegria que nos é contagiante, né? Sim. De poder estar comemorando a finalização desse curso tão importante para nós.
Que bom. Eu estou também muito feliz em tê-los aqui hoje, sabendo que vocês deixaram os seus compromissos de trabalho para estarem aqui conosco, para falarmos um pouquinho a respeito da história de cada um de vocês. Eu vou iniciar, a gente sempre quer saber um pouquinho da vida da pessoa, né? De quem é, na sua vida pessoal, o Ricardo José de Lima. Ricardo, você poderia nos falar brevemente um pouquinho da sua história de vida? Bom, eu sou do norte do Paraná, de Jundiaí do Sul, e meu pai e minha mãe, eles eram agricultores, né? E quando eu fiquei cego, ou quando eles souberam que eu era cego, inicialmente eles tentaram todas as possibilidades para haver uma recuperação da visão, visto que não é possível, e não foi possível. Minha mãe, principalmente é uma coisa que a minha mãe é uma pessoa que tem muita luz, né, muita lucidez, e ela me encaminhou para que eu viesse no Instituto Paranaense de Cegos. E a fase do Instituto é uma fase muito boa, porque no Instituto que eu tive toda a compreensão do mundo de uma pessoa cega, né? Para os nossos telespectadores que não conhecem o Instituto é uma instituição extraordinária, é uma instituição Instituto Paranaense de Cegos, exatamente, que você se refere? Instituto Paranaense de Cegos, aqui em Curitiba, né, que procura auxiliar, né, vários portadores de deficiência visual pelo Brasil. Então eu vim para o Instituto, onde tive a minha escolaridade até a 4ª série. Com quantos anos você veio? Eu vim com 7 anos. Ah, veio né? já na idade. Porque na época não tinha o apoio que tem hoje, através da Secretaria de Educação do Paraná, certo. Né? No qual hoje eu estou trabalhando no Centro de Apoio Pedagógico, que é parte dessa secretaria. Não tinha os centros de atendimentos. Né? Hoje já não é mais necessário uma criança cega deixar seu município e vir para a capital. Mas na época era o jeito. E aí vim para o Instituto e tive um apoio assim, fantástico. Depois, já incluso na escola comum, a partir da 5ª série. E daí fiz o meu 2º grau, enfim. Né? Comecei a estudar em outra faculdade, não deu certo. Né? E aí que descobri depois a FATEC. Né? Eu penso assim que o Instituto foi o divisor de águas da minha vida. Na verdade, foi o lugar e na minha vida e na vida de tantos outros cegos. De tantos outros. Você sabe que eu atuei na Educação Especial do Estado, sim, na gestão do professor Elias Abraão como secretário, e naquela época nós estávamos começando a implantar os centros de atendimento em todo o Estado, inclusive em lugares bem escondidos aí do nosso interior. Graças a Deus, hoje já existem mais de 300 CAIDEVs, né, que é o Centro de Atendimento Especializado a Deficientes Visuais. Certo. Né, e fico alegre quando eu volto à minha cidade hoje, já vejo, né, que existe um menino cego que não precisou vir para a capital, que tem lá sua máquina PERCS, que tem professores que possam transcrever e ler em braille as tarefas para ele. Então, e principalmente porque não precisam deixar a família. Ah, exatamente. Né? Claro que foi uma opção muito dura que a minha mãe teve que tomar, mas é importante e fundamental na minha vida. Se ela não tivesse tomado essa decisão, hoje, quem sabe eu não estivesse aqui, hoje num momento importante, né? Eu tenho um hábito, eu acho assim que o curso superior ele é importante, mas ele é etapa, né? Eu não vejo que ele é apenas o começo, você concluir um curso superior. Com certeza. E a gente conseguiu fazer isso. Mas já é uma grande vitória, né? Com certeza. Ayrton, você poderia nos falar brevemente um pouquinho da sua história de vida? Bem, como o Ricardo iniciou falando de sua cidade, eu também sou de um outro estado. Gaúcho. Sou gaúcho, né? Sou cidade uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul. E um pouco diferente da história do Ricardo, talvez seja uma das coisas que nos uniu muito, né? É o fato de o Ricardo ter perdido a visão, menino, 7 anos. Eu já aos 50 anos. E isso decorreu, eu era militar, eu desde os 18 anos, ingressei no Exército, cursei carreira no Exército e aos 45 anos sofri um acidente.
passei por longos anos de O acidente de no tratamento. Exército. Sim, um acidente Certo. no Exército. Mas a visão eu só perdi há 3 anos atrás, em decorrência desse acidente. Compreendo. Então, a minha história como cego, ela se firma muito um grande apoio que eu recebi do Ricardo, porque eu já estava há 1 ano em casa na esperança, na expectativa de cirurgias, e já havia passado por 4 transplantes de córnea, né? Certo. E vindo o último não funcionar. Quando eu encontrei, então, o Ricardo, casualmente, eu ganhei um telefonema buscando informação sobre informática para deficientes visual, né? Aham. E quando eu encontrei o Ricardo na Biblioteca Pública, como funcionário da Biblioteca Pública, ele, com simplicidade, não falou na historinha dele, de que ele hoje é um funcionário concursado do Estado, né? Funcionário. Certo. E, então, naquela época, ele ainda trabalhava na Biblioteca Pública do Paraná, quando eu encontrei ele, e juntos passamos a nos incentivar um ao outro, né? Que beleza. Ele buscando me auxiliar com força da juventude e eu com a minha experiência, porque Certo. ele tem idade inferior à do meu filho. Certo. E é uma história bonita que nós traçamos juntos e temos trilhado juntos, como trilhamos esse último curso agora. Que beleza, porque Mais ou vocês menos chegaram assim. juntos na faculdade, né? Sim, Fizeram vestibular no mesmo exame vestibular. sim, incentivado. Ele iria me dar aulas de informática em casa. Quando ele disse, vamos buscar um curso superior juntos, né? E assim a gente encontrou Vocês a FATEC. Chegaram lá. Uhum. Eu lembro muito bem do dia em que eu fui chamada. Eu ainda trabalhava no CEBED, mas quando souberam que nós tínhamos 2 alunos cegos, me chamaram na FATEC porque as pessoas sabiam, me chamaram no CEBED porque sabiam que eu havia tido a diretoria da Educação Especial do Paraná e que eu tinha experiência nesse trabalho. Então eu lembro quando eu cheguei, as pessoas do grupo já estavam se movimentando, pedindo orçamentos de livros em braille e pensando em coisas fantásticas, em adaptações fora de série, caríssimas. E eu disse, não, primeiro nós temos que conversar com os alunos. Primeiro nós vamos perguntar o que é que eles necessitam, o que eles precisam realmente, qual é a vontade que eles têm em relação a adaptações e adequações. Né? Respeita-se sempre o direito universal de escolha. Então eu lembro que quando eu cheguei lá, eu perguntei e o Ricardo e o Ayrton me disseram, nós só queremos o livro digital. Não queremos nada em braille, não queremos nada, não precisa gravador, não precisa nada. E eu lembro ainda que os dois brincando disseram, se a gente tiver muito privilégio, sabe o que vai acontecer, professora? Depois, quando a gente chegar, vão dizer, estão chegando aqueles ceguinhos chatos. E isso, só para complementar, professor, o que acontece muito é assim, existe duas bases que nós temos que seguir. Nós não podemos nos sentir menores, mas também não podemos solicitar benesses que nos tornem maiores que as outras pessoas, entendeu? Certo. Que nos tornem pessoas privilegiadas, né? Então eu lembro até que foi oferecido para nós um computador em sala de aula. Certo. Eu acho excelente, né? Imagina uma faculdade nova como é a FATEC, em vista das outras tradicionais que tem por aí, oferecer para os seus alunos que são cegos um computador. É excelente. Só que se você parar para pensar, um aluno começa assim, daqui a pouco os cegos têm prova separado com um professor especialista. Certo. Daqui a pouco um cego tem um computador dentro da sala de aula. E eu? Exato. O que tem? Né? Você vai falar, não, mas você não é cego. Só que, na verdade, nós temos que trabalhar com a deficiência assim. Nós temos que complementar o que falta. Exato. Não adicionar aquilo que não precisa. Exato. Então, às vezes, as pessoas tentam, até para manter, até para ficar bem aos olhos, vamos dar isso. Não tem necessidade. A FATEC e o Grupo Uninter nos deu
realmente aquilo que nós precisávamos. Só que não pode haver padronização. Então, já que o Ayrton e o Ricardo quiseram livros digitais, então agora todo cego tem que querer livro digital. Né? Não pode ser assim. O Ricardo e o Ayrton puderam estudar pelo livro digital, mas é possível que outras pessoas precisem do livro falado, é possível que outras ainda precisem do livro Braille, é mais possível que precisem de materiais ampliados. Exato. Né? Então, N situações que nós, né, pontuamos e devagarzinho, né, os professores, né, às vezes o hábito de linguagem, de dizer, olha aqui, né, está vendo aqui, olha esta curva, né? Um abraço para o professor Castanheira, né, que em tempo, né, encontramos excelente pessoa, né, e são hábitos de linguagem que nós temos. Às vezes eu acabei de cometer agora há pouquinho, não sei se quem está nos assistindo, nos ouvindo, percebeu. Eu vejo, como um cego vê, mas eu vejo. Né? Vê. São hábitos de linguagem. Como a gente diz, a voz do surdo. Né? Também se fala na voz do surdo. Exatamente. O surdo fala através de sinais, mas fala. Então é uma comunicação. E você vê, porque os outros sentidos todos fazem você entender muito bem o que acontece. Né? E falando em FATEC, você falou, o Ayrton falou na FATEC Internacional. Por que vocês escolheram a FATEC Internacional? Para vir justamente aqui, num curso tecnológico, né? Um curso superior em tecnologia, em gestão empresarial. E por que a FATEC? Por que um curso tecnológico e na FATEC? Olha, o tecnológico, assim, honestamente, eu já havia tentado outra universidade, enfim, pela modalidade de trabalho que eu presto, consultoria e acessibilidade, eu não tinha tanto tempo. Então, pelo curso ser à distância, por na época também ser uma mensalidade um pouco mais acessível, né, que na época a gente, eu ainda não estava profissionalmente definido, né? E eu acho assim, e a história da Facinter, né? Porque as pessoas escutam eu falar Facinter que antes do grupo Ninter, que reuniu FATEC, Facinter e tudo, que é essa maravilha de hoje, existia a Facinter. Né? Então a gente ouvia falar bem da Facinter, tem alunos cegos, né, que nós podemos citar, hoje o Gilmar, que é professor, pedagogo pela Facinter, né? Tantos outros que fizeram pós-graduação, enfim, então já tinha a história da Facinter. Então, se a Facinter era bom quando era Facinter, ficou melhor com certeza quando virou Grupo Ninter, e FATEC, enfim. E nós optamos, e quando chegamos lá, vimos que a nossa escolha, ó o hábito de novo, vimos que a nossa escolha foi correta, porque havia um entendimento. É claro, assim, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que está tudo resolvido. Nós temos problemas, né? O professor Pickler sabe disso, é preciso algumas correções, é preciso adaptações, mas o que importa é que nós estamos no caminho certo. Por isso que nós escolhemos a FATEC. Com certeza. E o professor Pickler, que no começo, não que houvesse resistência, mas ele ainda não havia entendido bem o processo, embora muito ciente da necessidade em função da legislação brasileira, né, em cumprir a legislação brasileira, mas agora o professor Pickler abraçou a causa e eu fui surpreendida por um telefonema dele aí num feriado, me falando numa inovação que ele está pensando em introduzir, né, a qual eu não posso contar ainda, né, ainda é segredo da empresa, do negócio, mas uma inovação para o aluno com necessidades especiais que realmente vai ser um espetáculo que não existe nada igual no Brasil. Sempre contribuiu, né, com o avanço das pessoas com deficiência visual, né? Especificamente, a gente fala visual porque é o público que a gente de repente esteja mais ligado. Certo. Mas os avanços estão ocorrendo dentro da FATEC gradualmente. Nós sabemos assim que é preciso corrigir, né, hábitos. Né, existem tutores, professores, alunos. Então é muito difícil. Há 30 anos atrás, quando um cego entrava na faculdade, né, as pessoas diziam que ele era rebelde. Nossa, um cego estudando. Por quê? Por quê? Porque o hábito das pessoas era olhar cegos pedintes, né, cegos tocando instrumento. Até hoje em dia sempre é normal
né? Tipo assim, eles relacionaram a pessoa cega às vezes, né? O seu Ayrton é um grande músico, mas é natural, e antes de ser cego foi um grande músico e é um grande músico, só que é natural as pessoas relacionarem os cegos com tocar instrumentos. Então, uma vez eu estava no ponto de ônibus parado, uma mulher perguntou assim, antes de me dar boa tarde, ela falou, que instrumento você toca? Né? Eu falei, olha senhora, nenhum, que pena, eu gostaria... né? Então, nós, de 30 anos para cá, houve um avanço muito grande, com o avanço tecnológico, o avanço cultural, a democratização das escolas públicas, a inclusão dos alunos, né? Então, assim, e a FATEC veio junto. E olha, e falando em FATEC, nós falamos no professor Pichler, que é o presidente do grupo, mas nós não podemos esquecer de falar no diretor acadêmico da FATEC Internacional, o professor Oswaldo Nascimento, que é um grande incentivador desse trabalho. O professor Oswaldo frequentemente me manda e-mails cumprimentando a cada pequena conquista que se obtém, ele está ali junto, cumprimentando, incentivando. Agora nós conseguimos um pequeno avanço, mas cada pequeno avanço é muito significativo. Nós conseguimos incluir no formulário de inscrição de vestibular um campo no qual o aluno, o vestibulando, vai identificar se ele se considera portador de alguma necessidade especial e ele vai especificar em qual das categorias selecionadas ele se encaixa para que a gente possa providenciar as adaptações, as adequações já no momento do vestibular. Falando nisso e na sua pergunta inicial, o porquê, depois da escolha da FATEC, certo, que para mim se encaixava perfeitamente naquilo que eu estava trabalhando, porque mesmo como militar, aposentado e tal, eu passei a ser um pequeno empresário, sim, uma empresa, e o custo de gestão caía muito bem para mim, né? Mas veio, como todo aluno, cego ou não, aquela expectativa do vestibular. Aham. Como que a FATEC vai nos fazer um vestibular, como que seremos atendidos, e realmente foi uma surpresa, né? Já há 2 anos e meio atrás, o grande interesse deles, da FATEC, né? Sim. Em nos proporcionar toda a tranquilidade, as condições de com tranquilidade poder fazer o vestibular tão temido por todos, né? Exato. E eu, na minha idade, o Ricardo mais jovem, fica, como todas as pessoas, como quem está nos assistindo, cego ou não, sim, aquela expectativa claro, de enfrentar. E foi muito bom. Foi muito bom porque já de início se sentiu a grandiosidade, né? Uma receptividade, nossa, maravilhoso, né, do grupo, realmente. Os nossos tutores, aqui também vale a gente lembrar da Sueli, Nossa, né, que foi certeza. uma tutora que trabalhou com vocês com ela muito carinho, realmente muita dedicação. Tem que ser um agradecimento muito especial mesmo. Exatamente. Né? A força dessa profissional que ela trabalha como profissional trabalha com mesmo. muito empenho. Especial mesmo. Professor Castanheira, né, ao qual o Ricardo se referiu. O professor Castanheira foi fundamental, né? Nas suas foi aulas de estatística. E mostra, né, que quando é possível, quando a gente quer fazer adaptações, eu chamo de adaptações sem facilidades e sem concessões, né? É possível a pessoa adaptar um modo, um jeito de você fazer as coisas sem depreciar o conteúdo, né? Você mantém o conteúdo e consegue torná-lo acessível. Exatamente. Né? Então, o professor Castanheira até fez provas diferenciadas, porque naquelas disciplinas estatística aplicada e matemática financeira aplicada, né? E agora, você coloca um assunto, Leomar, muito interessante assim, ó, avaliações diferenciadas. E não, de repente, depreciativas, facilitadas, né? Facilitadas. Porque o que acontece? Diferenciada significa, se você pode cobrar um conteúdo gráfico, você pode fazer de forma teórica pode inquirir o aluno, de certa forma, do mesmo modo, mas de forma textual, sem que ele não fique prejudicado. Certo. Foi o que o professor Castanheira produziu. Ele teve uma grande sensibilidade de compreensão. Ele conseguiu fazer aquilo que a gente chama de empatia, né? Ele se colocou no lugar e viu que realmente para fazer aquelas provas precisava uma representação gráfica, né? Agora, os tutores, principalmente, que nos assistem
enfim, os professores que nos dão aulas através do satélite, enfim, os que dão tutoria pelo 0800, né? O importante é saber assim, que um cego só é cego, só. O intelecto é preservado, né? Porque, né, tipo assim, a gente diz aqui, o pessoal, mas é natural, Ricardo, o Ayrton foram lá na Facinter e só vão falar bem do Grupo Uni. Não, nós temos problemas, né? Nós temos problemas, o professor Aleomar está trabalhando, o professor Pico está trabalhando para corrigi-los, né? E não é um mar de... Em todas as universidades, enfim, nós encontramos problemas de professores que... um trabalho novo, exatamente, de professores que não compreendem ainda por que é importante um cego cursar uma universidade, professores ainda que não vê a importância da adaptação de materiais, né? Então é um trabalho todo dia, uma luta de convencimento das pessoas, né? E o principal preconceito, né, Ricardo e Ayrton, é o que a gente sempre diz, é o preconceito atitudinal, né? É aquela pessoa que, é o que você disse, aquela pessoa que olha e diz, mas para que é cego exatamente. Trabalhar? Eu tenho uma Ele colega... pode pedir aposentadoria, exatamente. receber do governo. Eu tenho uma colega, por exemplo, que o professor, não é da Facinter, que o professor chegou para ela e falou assim, olha, você quer que eu te dispense da minha aula? Né? Olha só. Então, quando você faz isso, você coloca o sujeito, o indivíduo cego, num patamar o pior possível. Porque, na verdade, não é isso que nós queremos. Ele achou que estivesse fazendo bem. Exatamente. Equivocadamente. E também, assim, não vou crucificar o professor dizendo que ele fez de modo intencional. Agora, assim, se não foi de modo intencional, mas também não foi para ajudar, ora, cabe aqui um contraditório. Sim. Então, por que ele fez? Então, está na hora do professor sentar conosco, né? E resolver isso. E sempre, né, professora Aleomar, coisa que você está dizendo desde o começo, ouvir o sujeito, a pessoa. Exato. Porque sabe o que acontece muito, né? Quando eu estudava no Rio Branco, por exemplo, na 5ª série, chegou uma professora, ela perguntou para a zeladora quem que eu era. Aí chegou para o aluno da carteira do lado e falou assim, escuta, quem que é ele? Daí eu escutei, né? Sim. Cego escuta. Escuta muito bem, dá por sinal. Cego escuta. Aí eu falei assim, daí eu vi que ela estava se atrapalhando. Pois é, mas da onde? Falei, professora. Aí ela deu um pulo assim, falou, acho que ele fala também, né? e veio falar comigo. Então, é óbvio que nós sabemos que é novidade, mas é preciso os professores que são pós-graduados, que são mestres, também pegar lá um pouquinho de educação especial, estudar um pouquinho, ler e saber que os cegos, que os surdos, que os paralisados cerebrais, que têm seu intelecto, né, seus deficientes físicos, motores, têm o intelecto preservado. É possível que algumas limitações ocorram, mas o intelecto está preservado. Com certeza. Eu até ainda não contei para os nossos espectadores os profissionais que nós temos aqui, porque além de alunos da FATEC, o Ayrton falou que é um militar reformado agora, né, Ayrton? Sim. Mas o Ayrton é proprietário de uma bela panificadora, confeitaria, que eu não esqueço o nome, porque é Carolines, que é o nome da minha filha, é uma delícia ali no bairro Vista Alegre das Mercês, né? E ele me confessou numa conversa que nós tivemos lá na confeitaria, que o que ele aprendeu no curso de gestão empresarial vem ajudando em muito a administração da sua empresa de porte médio. Então, aqui um empresário, né, uma pessoa que, como ele relatou, está há 3 anos cego e que, ao invés de ficar em casa chorando pelo que perdeu, ele foi, como ele me disse, fui aprender braille, criei coragem, fui para a universidade, fui para a faculdade e está aqui se formando. Olha que incrível, né? Enquanto ele era vidente, ele não foi para a faculdade. Depois, como cego foi, isso é uma grande vitória, Leomar, né? Só tentando contribuir, Sim. digo que é evidente para os nossos telespectadores, senão é capaz deles acharem que você... Estou falando de sortista. trabalho de sortista. Vidente é o que vê, né? Ao contrário do cego que não vê. É verdade, foi uma boa observação. É natural. E o nosso amigo Ricardo é um funcionário público estadual, trabalha no Centro de Apoio Pedagógico do Estado do Paraná,
que é um órgão que faz um trabalho muito interessante, vinculado ao Departamento de Educação Especial, da Secretaria de Estado da Educação, e é um especialista em adaptação de software para cegos, dá aulas particulares, presta consultoria. Segundo o professor doutor Paulo Ross, que é um doutor em educação especial, Grande, Paulo. nosso amigo, pessoa cega, disse que nós temos no Ricardo, lá na FATEC, um campeão. Né? Ele é um autodidata, me disse o Paulo Ross. Do Paulo. Paulo é uma grande pessoa, né? E um ícone para nós cegos. Né? E um incentivador do nosso trabalho. Sempre que tenho alguma dúvida, eu ligo para o Paulo e ele me dá aquela mão. E o Paulo Ricardo também é da base, eu digo isso porque ele tem o maior orgulho, sempre nós conversamos, e é da base do Instituto. Certo. Então, é uma das coisas que nós se orgulhamos tanto, né? Sim. Às vezes, do Instituto, que por muitas vezes, às vezes, contestado a forma, né, de educação, a forma, né, trazer pessoas de qualidade, né, como traz o Paulo aí, né, que é doutor da Universidade Federal, né, uma coisa muito importante. O trabalho que você faz de adaptação dos softwares, de atendimento de alunos, você me contou agora que as crianças estão recebendo um equipamento. Me conte aquela questão que você me falou que está recebendo. Inicialmente eu trabalho no CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico, como a professora Leomar já colocou, ligado ao Departamento de Educação Especial, né, gerido brilhantemente pela doutora Angelina Matisquei, né, que hoje trabalha a nossa coordenadora. Nossos agradecimentos a ela, a professora Miriam, que liberaram o Ricardo para estar aqui senão eu não poderia conosco. estar aqui. Né? Então a professora Angelina, a professora Miriam, hoje administram o Departamento de Educação Especial e hoje transformam o Paraná e a educação especial, principalmente para cegos, né, em uma qualidade excepcional. Como eu já disse aqui há um tempinho atrás, hoje é possível uma criança cega permanecer no seu município de origem. Então, só por isso, já é uma grande conquista do Departamento de Educação Especial. Né? Quem sabe, se houvesse o dinamismo e o brilhantismo que existe hoje, na época eu também pudesse ter permanecido. Certo. Né? Então, realmente, hoje o Departamento está dotado de grandes pessoas, de grandes profissionais. Então, estou lá no CAP, que é um órgão ligado a esse departamento, e que nós trabalhamos na capacitação de professores e profissionais da educação, cegos ou não. Então, o que ocorre? Às vezes o professor cego ou o professor que trabalha com cegos não sabe como agir, não sabe como se portar, não sabe como até cobrar. Eu cobro lição daquele aluninho? Claro que cobra. Eu cobro tarefa para ele fazer em casa? Claro que deve cobrar. Só que às vezes o professor, que está envolvido com os 40 alunos da sala de aula e mais o portador de deficiência visual, ele não sabe como cobrar, como proceder. Né? Então o CAP faz essa capacitação em braille, no Soroban, né? Muitos conhecem por Abacus, na informática. Então agora o MEC está distribuindo, né, para os alunos do ensino médio, sendo cegos que estejam cadastrados no censo escolar, um laptop. Você veja que brilhante, Leomar. Há 10, 15 anos atrás, nós levávamos para a escola 8, 10 livros em braille. Tinha que levar dentro de uma sacola. Certo. Né? Aí os alunos brincavam, Ricardo, você trouxe a biblioteca da tua casa? Né? E hoje não, hoje simplesmente o aluno cego abre o laptop em cima da carteira e já tem acesso a todos os materiais. Isso para o ensino médio. Por quê? Como é que percebeu que no ensino fundamental ainda é interessante que as crianças possam estar utilizando o braille, né, para aprender a língua portuguesa, os símbolos matemáticos, enfim, fazer a leitura corrente. Né? Com certeza. Porque o braille ele é charmoso. Eu costumo dizer que o braille ele é charmoso. Com certeza. Embora hoje, pelo volume de informações que nós precisamos, ele não seja tão funcional, mas ele é charmoso. Certo. Né? É bom ler braille. Não se exclui. Não, né? não. Nós sempre tendemos a aumentar a rede de opções, né, das pessoas com deficiência. E aí, só para completar, o meu trabalho fora do CAP é de consultoria em acessibilidade. O que é consultoria em acessibilidade? Então, nós somos chamados, que foi o caso do Ayrton, né, para que pudéssemos propor medidas que visassem o quê?
a sua inclusão no mundo da informação. Né? O seu Ayrton me chamou e falou, eu quero ler o jornal. Não tem como um cego pegar um jornal e folhear o jornal e ler. Então nós vamos optar pela forma digital do jornal, ou seja, o site. Quero ler a revista. E através de leitores de telas e com síntese de voz, é possível. Né? Então a gente faz esse trabalho, adaptação de recintos, de ambientes. Então às vezes a gente é chamado assim, olha, Ricardo, eu tenho um familiar cego e eu quero tornar a minha casa o melhor possível para ele. Eu quero que ele venha aqui no meu micro-ondas e consiga se virar direitinho. A gente vai lá, marca o micro-ondas com Rotex em braille. Olha, eu não sabia disso. Então, o que acontece com os micro-ondas? Eu só vou me alongar um pouquinho, que esse exemplo é bem tranquilo. Hoje os micro-ondas, grande parte deles, eles possuem teclas que não são salientes, elas são lisas, conforme o resto do painel do micro-ondas. Então o cego não consegue achar a tecla. Ele passa a mão, ele pensa que é tudo painel, é liso. Então o que nós fazemos? Nós, através de Rotex ou outra fita colante, nós fazemos sinais em braille, né, onde ele possa se localizar nos principais pontos, se ele não quiser marcar tudo. Esse é um exemplo, um dos exemplos que é possível adaptar. Por exemplo, o botãozinho pipoca, que é clássico nos micro-ondas. Você coloca lá um pezinho e a pessoa acha o botão pipoca com tranquilidade. E sozinho, autônomo. Né? Esse que é o mais importante, que eu sempre procurei levar para as pessoas que eu presto essa consultoria, a autonomia no fazer. Exato. Né? É o sentido da acessibilidade, né? Exatamente. Autonomia com segurança. Exatamente. Né? E eu não sabia, fiquei surpresa, porque eu não sabia que você também fazia esse tipo de trabalho. Isso aí é desenho universal, né? Porque na verdade, assim, as pessoas me conhecem como o Ricardo que sabe informática, que sabe, né? Mas na verdade eu já fiz e faço essas adaptações, enfim, como se localizar, como... Ricardo, tudo bem, como é que a gente acha as roupas, né? Então tem técnicas que você estuda para você poder fazer isso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu cego, ele não tem noção de cores. Então, para falar para ele o vermelho, ele pergunta, o que é o vermelho? O vermelho para ele, tecnicamente, visualmente, não existe. Né? Então existem, por exemplo, conjuntos de fitas que são através de código de barra. Então, quando uma roupa combina com a outra, existem aparelhos, por exemplo, que emitem um som. Então você sabe que uma roupa combinou com a outra através do código de barra e aquele aparelhinho apitou. É um dos exemplos que você tem de adaptação. Né? É claro que esses aparelhos custam caros. Né? Nós levamos uma vez lá para o Ayrton conhecer uma bengala eletrônica, né? Uma bengala que tem vibração a laser. Nós levamos o colorino, né? Que é através de uma empresa aqui que está sediada em Portugal, que tem uma filial aqui em Curitiba. Nós levamos o colorino, que verifica a cor de roupa, você encosta, que beleza. Né? E ele diz em voz alta que cor é sua roupa, que cor é o objeto, enfim. Quanta coisa nova, né? Realmente nós precisaríamos de mais programas, sala de visita, para contar aos espectadores tudo que existe. Uma colocação para você. Pois não. Nesse fato, quando o Ricardo colocou que eu queria ler o jornal. Certo. E através do estudo e tal, de compra de equipamento, quando ele foi, então, introduzir no mundo da informática para essa independência. Certo. Daí surgiu a grande possibilidade de cursar a FATEC. Ah, sim. Por quê? Como que eu não sabia como era um cego novo, como sabia muito pouco braille, ou nada na época, né, Ricardo? Certo. Hoje sim. Como eu iria estudar? Sim. Aí, com o aprendizado e a possibilidade da informática e a FATEC nos dando um material adequado, total independência e entrosamento com o professor, com o tutor, né? Com certeza. Com toda a facilidade. Certo. Então, daí a grande importância do material cedido pela FATEC, que nos possibilitou, através da informática, fazer todo esse estudo a qualquer momento. E como você me mostrou no seu computador, você tem ali todo o material didático. Toda da FATEC lá, do qualquer curso, momento. para consultas e para tudo. Maravilhoso.
Né? Que bom. Pois olha, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria aqui, em nome da FATEC, em nome do Grupo Ninter, do professor Pichler, do professor Oswaldo Nascimento, dizer a vocês que para o nosso grupo foi e continua sendo uma felicidade, uma honra ter vocês dois como nossos discentes e como os primeiros alunos cegos do Grupo Ninter a estarem concluindo o curso superior conosco. Não vamos perder contato, vou convidar vocês mais vezes para programas, para não perdermos esse contato tão bom que tivemos durante esse tempo. E eu quero deixar agora os microfones e as câmeras para que cada um de vocês faça a sua despedida e dê o seu recado final. E levem a FATEC Internacional no coração, que nós ficaremos com vocês guardados na nossa memória, com certeza. Quer falar primeiro, Ayrton? Vamos lá? Bom, muito bem. Essa oportunidade, então, que se tem de falar aos companheiros cegos, veja bem, se eu tivesse dado continuidade à minha carreira militar, não tivesse sido interrompida aos 27 anos de serviço, eu digo que 90%, 100%, acredito que dos meus colegas que deram essa continuidade e hoje estão na reserva, talvez não tivessem encontrado motivação para fazer um curso superior. Como isso foi interrompido antes, eu quero mostrar a você a grande possibilidade de permanecer na ativa, vivo, integrado, com todo o apoio recebido na FATEC. Se você dá com pouca coragem, veja que é possível, sim. Nós podemos, sim. Não fique em casa achando que não é possível, que o mundo acabou ali, que as coisas não podem evoluir. Eu possuo uma empresa da qual tenho 12 funcionários e que esse curso me trouxe toda a possibilidade de um melhor gerenciamento dos meus negócios. Hoje eu tenho uma segurança muito maior em tratar com os meus negócios, com meus funcionários e com certeza um rendimento muito melhor. Então eu agradeço de coração a possibilidade que a FATEC me deu e permitiu que aqui eu chegasse. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Desculpe, Ayrton. Nós que agradecemos. Ricardo, deixo com você. Bom, inicialmente, né, nós todos sabemos que condições para estudar são garantidas por legislações. Só que a lei é morta quando não existe vontade. Então, de nada adianta leis e leis e leis quando não existem pessoas para executar as leis, para cumpri-las, né? A FATEC, com lei ou sem lei, vem cumprindo gradualmente aquilo que é proposto pelo MEC, né, pelo Congresso, enfim, então nós estamos assim bem satisfeitos com o que é hoje possibilitado aos cegos, enfim, aos deficientes que estudam na FATEC, que não são só cegos. Também quero colocar para todos que estão nos assistindo que a cegueira não é o fim do mundo. Né? Não é fácil, mas também não torna a pessoa, o agente, infeliz. Então, quando nós conseguimos e pudemos terminar um curso, mostra para todos assim, que não que nós somos estrelas ou que nós somos exemplo para ninguém. Ninguém de nós é exemplo. É que nós fomos perseverantes, insistentes e conseguimos chegar. E você também pode chegar, sendo cego ou não. Agora, é preciso entender, respeitar o outro, procurar sempre saber assim. O intelecto de todas as pessoas com deficiência está sempre preservado. Às vezes a pessoa tem uma deficiência física aparente, às vezes tem deficiência auditiva, mas o que está dentro dela está ativo e está pronto para receber informação, para receber o conhecimento.
Então você, professor e aluno, não se surpreenda, cada dia no Grupo Uninter vai ter mais portadores de deficiência, estudando, daqui uns dias dando aula, na tutoria. Por quê? Porque é o mundo inclusivo. E o mundo inclusivo é para todos. Foi um prazer vir aqui e poder compartilhar com vocês a alegria que nós estamos sentindo nesse momento. Muito obrigada, Ricardo. E encerrando, eu agradeço a atenção de todos vocês que nos assistiram e eu vou deixar com vocês imagens que nós fizemos dos nossos alunos, do Ayrton no seu ambiente de trabalho e do Ricardo também imagens tomadas no CAP, onde ele atua, que encerram esse programa mostrando os dois alunos em suas atividades profissionais. Muito obrigada e um abraço a todos.